Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fiz questão de vir a essa tribuna hoje também para registrar minha preocupação com as obras públicas devido a esse acidente que nós vivenciamos na ciclovia Tim Maia. E aquilo ali ainda, graças a Deus, não atingiu mais gente, porque normalmente as famílias andam ali em peso, né? Andam de bicicleta em grupos, e a fatalidade pegou 2 vítimas, mas poderia ser muito pior. Eu fico estarrecido porque eu sou engenheiro, trabalhei na construção civil, na construção pesada, durante minha vida toda antes de ser deputado, em obras com muita periculosidade, como foi a Ferrovia do Aço, em que a gente furou o maior túnel ferroviário da América Latina, a barragem de Bragança Paulista, onde era uma obra de grande envergadura, muitos perigos que poderiam trazer vitimação, a BR-040 no trecho da Serra aqui de Petrópolis, essa rodovia que liga Petrópolis a Juiz de Fora. Trabalhei também no prédio aqui ao lado da Cândido Mendes, o maior prédio do Rio de Janeiro, prédio moderno e com muitas implicações e muito cuidado para, no meio da cidade, não ter um acidente. Fiz mais de 40 obras nas favelas, levando água e produzindo as tubulações para higienizar, tirar o esgoto, né? Fazer a higiene daquele ambiente tão precário. E sempre a preocupação do projeto básico era a preocupação que não houvesse acidente, que a obra fosse segura. E, infelizmente, nesses últimos tempos, nós temos visto essas obras corridas gerarem acidentes ou quase acidentes. Por exemplo, na Vila do Pan, o terreno ali em volta teve que se reformular para estaquear, porque estava cedendo. Ora, será possível que na fase de engenharia os engenheiros não foram cuidadosos para verificar uma consequência de um terreno saturado e, num lugar perto de tanta água, fazer uma obra sem esses cuidados? Isso é uma coisa que as entidades do Rio de Janeiro, o Clube de Engenharia, o CREA, a CEAERJ, precisam se movimentar para que não aconteça. O engenhão também, se não observam a corrosão dele, ele poderia ruir numa época de jogo, e até hoje ele continua em obras. Então eu fico muito preocupado e arrolei aqui algumas preocupações que eu espero que esse projeto seja melhorado e seja feito de forma correta, porque é uma obra cartão de visita, cartão postal, numa encosta, uma obra com um perigo eminente muito grande mesmo. Quando a gente vai projetar uma obra dessa, e ali naquele lugar, tem que se ver as condições da encosta, aquela encosta. Por exemplo, não sei, agora eu já fico em dúvida se os engenheiros se preocuparam em prever um acidente. Eu andando por ali, eu não vi saídas de emergência. Vamos supor que um caminhão de combustível vire e pegue fogo na ciclovia. Para onde vão? Para onde o pessoal que está andando de bicicleta ou andando a pé vai para onde? Não tem saída, ela é fechada. Se um carro ali tem uma via ao lado, a Niemeyer, despenca para o lado da rodovia e causa um acidente, como é que as vítimas vão ser socorridas com emergência? Então, essas questões todas, a engenharia precisa resolver, porque quiseram fazer uma obra, né, uma obra que é espetacular, mas uma obra de papelão. Tem que fazer uma obra espetacular, mas com base, com solidez. Eu vejo aquelas colunas todas em lugares secos e outras sendo arremetidas pelo mar com a mesma espessura. Ora, e os efeitos da maresia? Tem que se contar isso. Tem que se considerar no projeto básico e no projeto de engenharia as intempéries, as cargas que não foram consideradas daquelas ondas. Aquelas ondas têm uma carga que não é uma carga comum, é um esforço cíclico. Esse esforço cíclico gera fadiga do material.
Uma coisa é você estar fazendo uma força constante no lugar, e outra coisa é você ter o batido das ondas, que a força vai e volta, vai e volta. Isso estabelece uma fadiga de material, tem que ser considerado. Eu hoje já fico até preocupado se eles consideraram no projeto a força dos ventos. Nós, de vez em quando, ficamos assustados com alguns ventos tão fortes e alguns ciclones que já têm acontecido no Brasil. Será que foi considerado o efeito de algum possível ciclone? A engenharia tem que prever isso tudo. Não se faz uma obra como se faz uma obrinha de criança num papel ou no quintal de casa. Isso é uma obra de engenharia. Tem um nome assinado, Rio de Janeiro, uma cidade turística, cidade que vem todo mundo para cá. Os hotéis já fornecem bicicletas para as pessoas passearem na orla. Imagine turistas vindo para cá e encontrando uma ciclovia tão desaparelhada, tão fracamente projetada como essa Tim Maia. É um assunto que nós temos que dar atenção, e as entidades de engenharia precisam cobrar da prefeitura. A gente nota que, se houver um acidente de bicicleta na descida, porque você tem ali uma pista de subida e descida, e se uma bicicleta perde o freio, como é que fica? Aquele guarda-reio que tem do lado da ciclovia para o mar, está na altura certa, ele é todo de uma mesma altura. Então, ali, se cair, morre, não tem jeito. E essa obra não dá para entender. Nós fomos enganados, porque a gente ficou tudo batendo palma porque está fazendo a ciclovia. Que coisa, é muito corajoso, o prefeito de fato é corajoso, mas precisa ser corajoso e cuidadoso. Não adianta só coragem. Só coragem vai dar nisso, vai dar problema, vai dar acidente. Então, eu vim aqui na certeza de que os nossos colegas que estão aí nesse mundo de engenharia, no Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia é uma autoridade aqui no Rio de Janeiro, tem que se pronunciar, tem que fazer algum movimento com relação a essas obras. Ora, será que o túnel... Eu trabalhei no maior túnel ferroviário do Rio, do nosso país. Foi feito sem nenhum acidente. Será que o túnel do metrô está sendo bem construído? Agora, danou-se tudo. Tem que verificar todas essas coisas, porque está arriscado daqui a pouco você, nobre deputado, o senhor pegar um metrô quando ele estiver pronto, e Deus queira que não aconteça, que a gente não fique sem o gênio, né? Que você esteja conosco muito tempo, mas com que certeza você vai pegar um metrô passando por baixo dali da serra para chegar na Barra, se uma ciclovia de papelão causou esse drama terrível? Nós temos que trabalhar, nós temos que, como deputados, impulsionar os órgãos de controle, as entidades, como a CEAERJ, como também o CREA, Conselho Regional de Engenharia e de Arquitetura, para não deixarem, para intervirem, fazerem uma comissão mista e verificarem os projetos e olharem atentamente nesses projetos cargas cíclicas, cargas de vento, periculosidade do ambiente, coisas que estão por perto ali, como eu já falei. Ali você tem transporte, você tem ônibus, você tem carros, tem gente andando em uma velocidade muito alta, e se cai ali, rebenta com aquela ciclovia, e as pessoas que estão na ciclovia não têm condição de resgate. É uma ciclovia isolada do local onde passam os carros. E então isso fica muito difícil. Ela foi construída de forma equivocada, sem os cuidados necessários, e precisa ter uma responsabilidade. Eu sei que eu admiro a força, o denodo do prefeito, mas a coisa que não está bem, nós temos que colocar em evidência e tomar providência para que outros desastres não aconteçam, para que não venham a manchar a fama da nossa cidade, uma fama de cidade maravilhosa, e por causa disso vamos ficar deitados e fazer o projeto de qualquer maneira. Não. Portanto, aqui está o meu repúdio a esse tipo de projeto sem uma verificação séria e madura, como deve ser, e só tem um nome para isso, é crime. Então, a engenharia básica,
tem que ser responsabilizada. Ela foi feita pela prefeitura. Então houve crime, houve gente que fez coisa errada, tem que pagar por isso. E nós não podemos deixar por menos, porque temos que preservar pela vida o maior dom que Deus tem nos dado e sabermos que a vida é importante e ninguém pode se arvorar do direito de querer aparecer ou de querer fazer um cartão postal, um cartão para mostrar o Rio ao mundo, sem levar em conta, no século em que nós estamos vivendo, de todo o desenvolvimento já possível, os projetos que têm que ser feitos de forma séria, calculada, para que não aconteça, para que esses acidentes sejam precavidos e não aconteçam, para que a população possa ter confiança e utilizar os meios de transporte e outros meios da nossa cidade. Muito obrigado.